14 de outubro de 2025, terça-feira, da 28ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta terça-feira, ouvirmos a palavra de Deus, colocarmos a palavra de Deus no nosso coração. Bênção de Deus, né, gente? Que alegria. Nós vamos iniciar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela do alto do céu contra toda a impiedade e iniquidade dos homens, que em sua iniquidade oprimem a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto aos homens. Deus mesmo lhe manifestou suas perfeições invisíveis, como o seu poder eterno e sua natureza divina, são claramente conhecidas através de suas obras, desde a criação do mundo. Assim, eles não têm desculpa por não ter dado glória e ação de graças a Deus como se vê, embora o tenham conhecido. Pelo contrário, efetuaram-se em suas especulações e seu coração insensato se obscureceu. Alardeando sabedoria, tornaram-se ignorantes e trocaram a glória do Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis, homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou com as paixões de seus corações a tal impureza, que eles mesmos desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós começamos ontem a refletir, sempre em comunhão com a igreja, na liturgia diária. Ontem começamos a carta aos Romanos. É sempre interessante nós fazermos um apanhado histórico do texto, né? A carta aos Romanos, ela foi escrita por Paulo por volta dos anos 57, 58, quando ele estava provavelmente em Corinto, com destino à igreja cristã em Roma. Então ele endereça o texto para Roma, né? Paulo, ele ainda não havia visitado a comunidade de Roma, mas ele tinha um anseio, forte desejo de visitar a comunidade, de fazê-lo. Então, a carta aos Romanos, ela é dividida em 3 grandes blocos. Primeiro tem uma introdução, que é o capítulo 1, versículos do 1 ao 15, que nós ouvimos ontem, é a introdução. Depois tem o chamado corpo teológico, que é do versículo 16 até o capítulo 11, versículo 36. E depois tem um apanhado prático e pastoral, sugestões pastorais que Paulo dá à comunidade de Roma. Essa parte pastoral
Vai do versículo 11:36 até o capítulo 12, versículo 1, ou até o capítulo 15, versículo 13, que também tem uns complementos. E depois tem as saudações finais, né? Muito bem. Hoje nós acompanhamos o capítulo 1, versículos 16 em diante, e esse trecho inaugura a chamada parte teológica. Então ontem nós vimos a saudação, a parte de cumprimentos. Hoje é o apanhado teológico da carta, tá? E nesse apanhado teológico, Paulo faz uma forte crítica à questão da a situação universal da humanidade, a humanidade que é decaída frente a Deus, né? Então Paulo, nessa parte de hoje, ele está confrontando implicitamente, né? Implicitamente, tanto os pagãos quanto os judeus, tá? Mostrando que tanto judeus como pagãos, ou o contrário, são necessitados da graça de Deus. Não adianta somente obras ou observância da lei. É preciso a graça de Deus, tá? Então essa passagem de hoje, ela é fundamental, minha gente, para o pensamento paulino, tá? É o evangelho que é o poder de Deus para a salvação, né? O evangelho revela a justiça de Deus e denuncia a condição do homem, que é a condição de pecado, tá? Então vamos, de maneira bem breve, refletir versículo por versículo desse texto de hoje, para a gente poder entender. Então olha só, o texto começa assim, né? Ele começa a sua afirmação dizendo: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bonito, né? Primeiro do judeu, depois também do pagão. Então Paulo, ele começa dizendo que ele não se envergonha, né? Ele está dizendo: eu não renegocio nem suavizo o anúncio do evangelho para agradar ninguém. É isso que ele está dizendo, né? Para agradar ninguém. Então ele chama o evangelho, que é do grego euangelion, do grego, né? Que significa boas novas. Ele chama de poder de Deus, né? Poder de Deus, dinamis teu, poder de Deus, tá? Ou seja, a raiz do evangelho, essa palavra poder é dinamis, né? Ou seja, o poder de Deus, o evangelho, ele é dinâmico, ele é forte, ele tem potência. Olha só que bonito, né? É muito bonito, muito bonito. Depois ele vai dizer: isso vale para o judeu, mas vale também para aquele que não é judeu. Primeiro do judeu e também do pagão. Tá? Então ele está dizendo o quê? Os judeus, eles foram os primeiros destinatários da promessa. Mas o evangelho não permanece restrito a eles. O evangelho quer edificar a vida de todo ser humano. Tá? Então nós não podemos, o que no fundo a significação de tudo isso? Nós não podemos nos envergonhar de proclamar o evangelho, mesmo em momentos hostis, em momentos de escárnio. O evangelho é poder de Deus, transforma vidas. A gente percebe isso, gente. Vou dar um exemplo para vocês perceberem. Muitas pessoas, nos momentos difíceis da vida delas, é que elas se voltam para Deus. Aí está o poder, essa dinâmica do evangelho, que é capaz de trazer a pessoa de um barulho violento para a paz que vem de Deus. O evangelho
potencialmente é algo cheio de poder. Depois nós vemos, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela justiça. Aquilo que é de Deus se pode conhecer, aquilo que é de Deus e se pode conhecer lhes é manifesto, pois Deus lhe manifestou. Paulo fala da chamada ira de Deus, né? Orgeteu, é uma expressão forte, né? Mostra que Deus reage à impiedade e à injustiça humana quando estes suprimem, destroem e distorcem a verdade. Nós vivemos num mundo onde o relativismo impera, né? Mas Deus, ele está a acompanhar cada passo da humanidade, gente. Nós não podemos esquecer disso. A verdade não é relativa. Deus está acompanhando tudo que está acontecendo e ele não é indiferente. É isso que ele está dizendo. A ira de Deus, ele reage diante do comprometimento da verdade. Né? Interessante isso. Nós temos diante de nós a criação, céus, terra, vida, beleza, como um testemunho visível do poder e da divindade. Né? E isso nos desafia a louvar a Deus. Nós não podemos dizer, eu não sabia de Deus. Por quê? Paulo afirma que as pessoas são inexcusáveis, né? Ou seja, as pessoas, elas não podem dizer, justificar ou alegar ignorância, né? Se nós que recebemos a revelação do Evangelho ignorarmos a Deus, ou vivermos como se Ele não existisse, nós somos culpados de recusar aquilo que já nos foi dado a contemplar. É por isso que a missão da igreja é anunciar o Evangelho a toda criatura, para que todos possam conhecer a verdade e de maneira pessoal escolher por ela ou não. É a nossa missão elucidar a fé, mostrar a verdade. A gente tem que ter consciência disso. Depois, os versículos do 21 a 23, é um texto bastante comprido, né? Talvez não dê tempo da gente esmiuçar muito, né? Aí o texto vai dizer, porque conhecendo a Deus, eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas tornaram-se vãos no seu pensamento. E vai continuar dizendo, seu coração insensato se obscureceu. No fundo, o que Paulo está dizendo? Nós que professamos conhecer a Deus, temos o dever de glorificá-lo e de dar graças continuamente. Né? Aqui Paulo exorta ao perigo, minha gente, de uma sabedoria humana que nos seduz a nos achar autossuficientes, né? Que é o mundo de hoje. As pessoas hoje em dia elas não sentem necessidade de Deus e da igreja, né, gente? Convenhamos, a gente analisa bem a quantidade de fiéis que vão à igreja em relação à quantidade de seres humanos que existem na Terra. Muita gente teve a oportunidade de estar em Deus, mas não escolheu por Ele. É ou não é verdade? Né? Depois o versículo 24 e 25 vai falar, por isso Deus os entregou, né? Deus os entregou às paixões infames, às concupiscências dos seus corações, para serem desonrados os seus corpos uns para com os outros. O que quer dizer? Nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Quando nós rejeitamos a verdade de Deus, ora, Deus não pode nos forçar, Ele não quer nos forçar a permanecermos nele. Então, Ele nos entrega
àquilo que nós escolhemos, as concupiscências, né? As pessoas hoje em dia olham para o mundo como está, decaído, né? Caducante, um mundo totalmente confuso, e elas culpam Deus, né? Ora, mas Deus não pode forçar ninguém, minha gente. Ninguém. A gente tem que ter consciência disso. Enfim, é um texto muito bonito hoje que a liturgia nos entrega. Primeira coisa, coragem para anunciar o Evangelho. Depois, contemplar a criação como revelação. É Deus quem se mostra. Nós precisamos ter uma autocrítica intelectual e moral, sempre avaliar a nós mesmos em nossa caminhada. Vigiar contra nossos pecados. E por último, minha gente, buscar uma comunhão e um testemunho, né? Juntos somos igreja, né? Nós precisamos estar com a igreja naquilo que é questão de fé, estar com a igreja, em comunhão com a igreja em todos os âmbitos, né? Então, que essa palavra de hoje nos ajude, ilumine nosso dia. Desejo a você uma excelente terça-feira. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.